Você já se pegou sentindo uma irritação intensa, como se tudo ao seu redor estivesse te incomodando sem razão aparente? Uma sensação de frustração que parece surgir do nada, como se algo dentro de você estivesse em conflito. Se você já passou por isso, saiba que essa sensação não é um simples desconforto, mas uma mensagem poderosa. A irritação, embora desconcertante, pode ser um sinal de algo muito mais profundo. Muitas vezes, as emoções mais fortes e inesperadas são as que carregam as respostas que mais precisamos. A raiva, o desconforto, as inquietações internas podem ser indicadores de que estamos sendo chamados a olhar para dentro de nós mesmos de uma forma nova e reveladora. Neste vídeo vamos entender como esses momentos podem ser sinais de uma jornada espiritual, algo que vai além do que os olhos podem ver. São mensagens que tocam nossa alma, convidando-nos a questionar, refletir e, acima de tudo, a crescer. O que se esconde por trás da sua irritação? Será que há algo mais profundo esperando para ser descoberto dentro de você? Olá, minha alma escolhida. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que talvez você já tenha vivido de perto: a irritação. Aquela sensação desconfortável que surge, muitas vezes sem explicação, e nos deixa desorientados. Mas e se eu te dissesse que essa irritação pode ser uma chave para o seu despertar espiritual? Você já se perguntou por que, em certos momentos, sente um turbilhão emocional sem uma razão clara? Isso pode ser mais do que um simples estresse do dia a dia. Pode ser um sinal, uma revelação, algo que você precisa parar para entender. Quero que você se pergunte: já sentiu que há algo maior se revelando através das suas emoções? Antes de seguir, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas experiências nos comentários. Vamos juntos refletir sobre o que está por trás das suas emoções. Em nossa jornada espiritual, estamos frequentemente expostos a emoções intensas que parecem surgir de forma avassaladora. A irritação, a raiva, o cansaço ou até a frustração são sentimentos que podem parecer apenas desconfortáveis, mas, na verdade, carregam mensagens poderosas. Muitas vezes, nos sentimos desorientados por essas emoções, mas é essencial entender que elas são parte do processo de autodescoberta. A irritação surge, muitas vezes, quando algo dentro de nós não está sendo ouvido, algo que precisamos entender mais profundamente. Você já se perguntou por que, em certos momentos, pequenas coisas podem desencadear reações tão fortes dentro de você? Talvez seja um sinal de que há algo em seu interior que precisa ser liberado, algo que está sendo pressionado para fora, buscando ser visto, compreendido e curado. Muitos de nós estamos acostumados a reagir à irritação com defensiva. Queremos afastá-la o mais rápido possível, tentando ignorar ou reprimir esses sentimentos. No entanto, ao fazermos isso, estamos apenas adiando o processo de autoconhecimento que está querendo acontecer. Esses momentos de desconforto, por mais desafiadores que sejam, são, na verdade, convites para um nível mais profundo de compreensão. Pense na irritação como uma porta. Ela pode ser uma porta para o seu interior, onde questões não resolvidas, padrões antigos ou emoções reprimidas aguardam para ser transformadas. Se você parar por um momento e perguntar a si mesmo: o que essa irritação está tentando me dizer? Você começará a perceber que há muito mais por trás dessa emoção do que parece à primeira vista. Lembre-se, muitas vezes nos irritamos com coisas externas, mas o que realmente nos afeta é o que está em nosso interior. Pode ser que você esteja vivendo um momento de transição em sua vida espiritual, onde velhos padrões precisam ser quebrados, crenças limitantes precisam ser desfeitas, ou mesmo relacionamentos precisam ser transformados. A irritação pode surgir quando nos deparamos com essas mudanças, com a resistência interna a deixar ir o que não serve mais ao nosso propósito divino. Talvez você esteja passando por algo em sua vida que não está de acordo com seu propósito maior, e essa irritação surge como um alerta. Isso pode acontecer quando nos vemos em situações que não ressoam mais com quem somos ou com o que viemos fazer neste mundo. Quando não estamos em harmonia com nossa missão divina, a irritação pode ser uma forma do universo nos chamar de volta à nossa verdade. Ela nos força a questionar nossas escolhas,
a refletir sobre nossas intenções, a reconsiderar os caminhos que estamos trilhando. Se você está sentindo essa emoção com frequência, é hora de dar atenção a ela. Pergunte-se: o que está me incomodando? Por que me sinto irritado neste momento? O que essa irritação está me revelando sobre mim mesmo? Essas perguntas podem abrir portas para uma compreensão mais profunda sobre o que precisa ser transformado em sua vida. E mesmo que não possamos controlar todas as situações que nos irritam, podemos aprender a controlar nossa reação a elas. Quando tomamos consciência de que nossas emoções, como a irritação, têm algo a nos ensinar, podemos começar a transformá-las em uma ferramenta de autodescoberta. Em vez de deixar que essas emoções nos dominem, podemos usá-las para crescer, para evoluir e para nos alinhar com nosso verdadeiro propósito. Agora talvez você esteja se perguntando: mas como posso transformar essa irritação em algo positivo? Como posso usar isso a meu favor? A chave está na prática da observação e da aceitação. Quando a irritação surgir, em vez de reagir imediatamente, respire fundo e observe o que está acontecendo dentro de você. Tente identificar o que está sendo ativado. Está relacionado a um medo, uma crença limitante, uma expectativa frustrada? Com a prática, você começará a perceber que a irritação não é um inimigo, mas uma aliada. Ela te desafia a olhar para dentro de si e questionar o que precisa ser liberado, o que precisa ser curado. À medida que você vai compreendendo esses padrões, vai sendo guiado para uma jornada de autoconhecimento mais profunda, mais verdadeira e mais alinhada com o seu propósito maior. E lembre-se, você não está sozinho nesse processo. Todos nós passamos por momentos de desconforto emocional. A diferença é que, em vez de fugir desses momentos, podemos abraçá-los como parte da nossa evolução. Eles nos ajudam a ser mais conscientes, mais presentes e mais conectados com nossa missão divina. Portanto, da próxima vez que a irritação surgir, não se desespere. Olhe para ela com curiosidade, com aceitação. Ela está aqui para te guiar, para te mostrar o que precisa ser visto e curado. A cada passo que você dá, mais perto está de entender sua verdadeira missão e de viver a vida que você foi chamado a viver. E assim, você começa a ver a irritação não mais como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescimento espiritual. Quando você começa a perceber que suas emoções, como a irritação, não são apenas incidentes aleatórios, mas sim mensagens poderosas do seu interior, você dá o primeiro passo em direção ao seu despertar espiritual. Este é um momento significativo na sua jornada, mas também é um período de grandes desafios. O despertar não é um processo fácil. Ele exige coragem, paciência e a disposição para confrontar o que está oculto nas profundezas do seu ser. Durante o despertar espiritual, muitas pessoas enfrentam momentos de grande confusão, dúvidas e até solidão. É um período em que o que antes parecia certo começa a ser questionado. As certezas que você tinha sobre o mundo e sobre si mesmo podem começar a desmoronar, deixando você com um vazio, uma sensação de estar perdido. Isso é totalmente normal e, mais importante, é necessário para o seu crescimento. A irritação, que antes parecia um inimigo, começa a se revelar como um aliado nesse processo. Ela traz à tona as questões não resolvidas, os sentimentos reprimidos e os medos ocultos que, até então, você não estava pronto para enfrentar. Quando essas emoções surgem, é como se você estivesse sendo chamado para olhar mais de perto para aquilo que precisa ser curado em sua vida. E muitas vezes, esse chamado é acompanhado de desafios internos. Você já passou por momentos em que sentiu uma sensação de isolamento, como se ninguém ao seu redor pudesse entender o que você está passando? Isso é um aspecto comum do despertar espiritual. À medida que você se alinha mais com seu propósito divino, começa a perceber que seu caminho é único. Pode ser que você se sinta desconectado das pessoas ao seu redor, porque elas não compartilham a mesma percepção ou a mesma visão de vida que você. Isso pode gerar sentimentos de solidão, mas lembre-se, essa solidão é uma etapa necessária para fortalecer sua conexão consigo mesmo e com o universo. Durante o despertar, as emoções que surgem, como a irritação,
Muitas vezes são acompanhadas por um aumento na sensibilidade. Você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Os padrões ao seu redor, as falhas nas relações e, principalmente, as limitações que você mesmo impôs à sua vida. Isso pode ser difícil de lidar, especialmente quando você se depara com aspectos de si mesmo que antes estavam escondidos. O desafio, nesse momento, é aprender a acolher essas emoções e usá-las como guias, em vez de resistir a elas. A resistência muitas vezes vem do medo de encarar essas questões profundas e muitas vezes dolorosas. Mas a verdade é que para avançar, você precisa dar esse passo. Você precisa permitir-se olhar para dentro de si com compaixão e coragem para entender o que está sendo revelado. Por exemplo, se você sente uma forte irritação em relação a uma situação específica ou a uma pessoa, é importante perguntar: o que esta irritação está me dizendo sobre mim? Em vez de culpar a outra parte, você começa a perceber que a verdadeira fonte da irritação pode estar relacionada à forma como você lida com suas próprias expectativas ou a sua necessidade de controle. Talvez a irritação venha de um desejo não atendido, de um limite não respeitado ou até mesmo de um medo não reconhecido. Esses desafios são necessários porque eles o empurram para fora da sua zona de conforto. Eles o desafiam a crescer, a expandir sua consciência e a se conectar com o seu propósito maior. Não se engane, porém, esse processo não é rápido nem fácil. Ele exige tempo e paciência. Você terá que enfrentar suas próprias sombras e lidar com emoções que, à primeira vista, podem parecer destrutivas, mas na realidade, elas estão apenas pedindo para ser compreendidas e transformadas. Por mais que o despertar espiritual seja uma jornada pessoal, ele também traz à tona a necessidade de desapegar-se de padrões, crenças e relacionamentos que não mais servem ao seu propósito. Você pode se ver em situações desafiadoras, onde precisa fazer escolhas difíceis para avançar em sua missão divina. O que antes parecia familiar e seguro pode começar a perder o significado, à medida que você percebe que precisa se libertar do que está estagnado em sua vida. Isso pode ser doloroso, mas também é libertador. Durante esse processo, você começa a entender que a vida não é sobre evitar os desafios, mas sobre enfrentá-los com coragem e confiança. A irritação, a raiva e outras emoções intensas não são mais obstáculos, mas sim professores que o conduzem para mais perto da verdade que está dentro de você. Ao aprender a navegar por esses momentos com presença e aceitação, você começa a se alinhar cada vez mais com sua missão divina. À medida que você se permite passar por esse processo, começa a perceber que os desafios não são castigos, mas oportunidades para despertar para algo maior. O despertar espiritual exige vulnerabilidade e a irritação muitas vezes vem para expor suas vulnerabilidades e abrir espaço para a cura. Cada desafio que você enfrenta é, na verdade, uma preparação para algo grandioso que está por vir. Você está sendo moldado, refinado e fortalecido para a missão divina que está destinada a cumprir. Chega um momento em nossa jornada espiritual em que as peças começam a se encaixar. A irritação, as emoções turbulentas, os desafios e as dúvidas começam a fazer sentido. Não estamos mais perdidos nas nossas próprias reações, mas começamos a perceber que tudo o que vivemos até agora foi um processo de preparação para o que está por vir. Quando você começa a entender que cada momento de desconforto foi, na verdade, uma oportunidade de autoconhecimento, você se aproxima cada vez mais do seu verdadeiro propósito. O despertar espiritual, embora desafiador, é também um processo de revelação. Quando as emoções começam a ser entendidas e processadas, você começa a ver além da superfície. A irritação, que antes parecia um simples desconforto, revela-se como um sinal profundo de que algo estava te bloqueando, algo que precisava ser confrontado e transformado. À medida que você enfrenta essas questões com coragem, começa a perceber que está se alinhando cada vez mais com sua missão divina. É como se uma neblina começasse a se dissipar e você começa a ver o caminho à sua frente com mais clareza. Esse processo não acontece de uma vez só e nem de forma linear. Há altos e baixos.
momentos de intensa clareza seguidos por momentos de incerteza. Mas o mais importante é que você começa a perceber que está sendo guiado por uma força invisível, uma força que está em você, ao seu redor, e que sempre esteve presente, esperando que você se abrisse para ela. Quando você começa a aceitar que seus momentos de irritação, angústia e dúvida fazem parte de uma jornada maior, você começa a enxergar as coisas sob uma nova luz. A raiva, que antes parecia uma inimiga, agora se revela como um mensageiro. Ela te mostra onde ainda existem padrões a serem quebrados, onde você ainda está preso a velhas crenças e onde você precisa liberar o que não serve mais ao seu propósito. É importante lembrar que o propósito divino de cada pessoa é único. Ele não é algo imposto de fora, mas sim algo que reside no mais profundo do seu ser. O despertar espiritual te leva a esse reconhecimento. Ele revela, com o tempo, que a sua missão vai além das expectativas externas, dos padrões sociais ou do que os outros acham que você deveria ser. O seu propósito é algo íntimo, algo que é revelado conforme você vai se alinhando com sua essência verdadeira. Este é um momento de grande clareza. Você começa a entender que tudo o que passou, cada desafio, cada dificuldade, foi parte de uma preparação divina para que você pudesse cumprir a missão para a qual foi chamado. Você já se perguntou por que, muitas vezes, passa por dificuldades que parecem injustas ou desnecessárias? Agora, talvez comece a entender que essas experiências, por mais difíceis que tenham sido, estavam te preparando para algo maior. Você pode ter se sentido desorientado, como se estivesse indo em círculos, mas, na verdade, você estava sendo moldado para ser quem você precisa ser. Cada dificuldade enfrentada foi uma lição. Cada momento de irritação foi um ponto de virada. O que parecia uma pedra no seu caminho, na verdade, era um trampolim que te impulsionava para um nível mais alto de consciência. O seu propósito divino não está fora de você, esperando para ser descoberto. Ele sempre esteve dentro de você, esperando para ser vivido. Quando você começa a entender isso, a irritação, as dúvidas e os desafios tornam-se não mais um obstáculo, mas uma ferramenta poderosa de transformação. Eles são parte do processo de alinhamento com a sua verdade mais profunda. Agora, ao olhar para trás, você pode ver como tudo se conecta. Cada momento de frustração, cada sentimento de estar perdido, te trouxe até aqui. E é justamente aqui, neste momento de clareza, que você começa a perceber que está pronto para dar o próximo passo. Você começa a viver de acordo com sua missão divina, com a certeza de que tudo o que aconteceu até agora foi essencial para te conduzir até esse ponto. Você pode ter momentos em que a dúvida ainda aparece, mas a diferença agora é que você tem mais confiança. Você entende que não há mais necessidade de resistir aos desafios. Eles são oportunidades de crescimento, de expansão. E à medida que você se entrega ao processo, você se alinha mais e mais com o seu destino divino. O despertar não é sobre alcançar um estado final, mas sobre estar constantemente em sintonia com sua verdadeira essência. É sobre confiar no processo e compreender que cada experiência, por mais difícil que pareça, é uma parte vital da sua jornada. Quando você começa a entender isso, a vida se torna um fluxo constante de revelações, onde cada momento se conecta com o próximo, como peças de um quebra-cabeça divino. Agora você pode olhar para a sua irritação, para as suas emoções intensas, com uma nova perspectiva. Em vez de vê-las como um problema, você as vê como oportunidades de crescimento. Elas são sinais de que você está no caminho certo, de que está se aproximando cada vez mais de quem você realmente é e do propósito que está destinado a cumprir. A jornada espiritual é única para cada um de nós. Não existe um caminho certo ou errado, apenas a experiência pessoal de se conectar com o nosso propósito divino. Ao longo dessa caminhada, passamos por momentos de desafio, de desconforto, de frustração. A irritação, que muitas vezes tentamos evitar ou reprimir, é um dos sinais mais poderosos dessa jornada, pois nos chama a olhar mais profundamente para dentro de nós mesmos e questionar o que está bloqueando nossa verdadeira essência. Você, que tem vivido momentos de raiva ou frustração, agora sabe que essas emoções não são inimigas. Elas são, na verdade, aliados importantes.
pois são através delas que começamos a perceber onde precisamos curar, onde precisamos liberar velhos padrões e onde estamos sendo guiados a um novo nível de compreensão. Cada momento de desconforto é uma oportunidade de transformação. Lembre-se, o seu destino divino não é algo que está distante, esperando para ser alcançado. Ele está em você, esperando para ser vivido. Quando você começa a aceitar os desafios, as emoções intensas e até mesmo a irritação como partes naturais do processo de crescimento, você começa a se alinhar com o seu propósito maior. Agora, eu te convido a refletir. Como você tem lidado com suas emoções mais intensas? O que elas estão tentando te mostrar sobre sua jornada espiritual? Ao reconhecer e acolher essas emoções, você começa a se aproximar cada vez mais da verdade que está dentro de você. Se este vídeo tocou algo dentro de você, compartilhe nos comentários suas experiências. Quero saber o que você tem aprendido em sua própria jornada de autodescoberta. E claro, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa te ajudar a crescer e a viver o seu propósito divino. Lembre-se, a jornada espiritual não tem fim, mas a cada passo você se aproxima mais da sua verdadeira missão. Continue firme, porque você está exatamente onde precisa estar.